Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje eu vou apresentar de forma mais detalhada as raças presentes em Discworld, já que muitos não tiveram a aparição no anime, enquanto na novel a maioria já teve alguma aparição. Aqui eu vou falar um pouco da história das raças, assim como suas vantagens e desvantagens em jogos, e alguns membros conhecidos pela novel. Comecemos falando da última posição do Ikki, a Humanity. Essa é uma raça que representa a humanidade no anime, tendo como representantes Sora e Shiro, vulgo os protagonistas. Já foi dito que eles tinham a maior parcela de território antes da guerra adaptada no filme, e durante essa guerra eles viviam espalhados em diversos assentamentos e acampamentos, sendo bem relevante para a guerra ou menos até Rico Douglas se tornar o líder deles e manipular todas as outras raças secretamente, tornando a Humanity um participante importante durante essa guerra. Com o tempo, eles perderam quase todos os territórios, ao menos até a chegada de Kurako, e recuperaram grande parte deles, além de fazer aliança com outras 4 raças. O nome da raça, vale dizer, só foi dado após a guerra por Tet, sendo as primeiras criaturas inteligentes a surgir, antes mesmo dos Eldedeus que criaram parte das outras raças. O grande poder e habilidade da Humanity vem do seu intelecto e capacidade de aprendizado, eventualmente superando aqueles acima de si, por mais que não tenham um outro ponto forte. Sua fraqueza é, obviamente, sua incapacidade de fazer magia, assim como de senti-la, fazendo-os não saber quando o adversário está roubando ao usar magia, sendo tanto magicamente quanto fisicamente mais fraco que todas as outras raças. Alguns membros conhecidos da Humanity são Rico Dola, Stephanie Dola, além de Sora e Shiro de certo modo, por mais que eles não sejam do mundo em questão. A sua peça de xadrez é o rei, sendo a peça mais importante e também uma das mais fracas, tendo que ser protegida pelas outras. A 15ª raça do Ikki é Siren, tendo como representante Layla Lorelei. Essa é uma raça de sereias, sendo composta completamente por mulheres. Antes dos 10 mandamentos, elas sequestravam homens de qualquer outra raça para poderem se reproduzir, matando-os no processo ao consumirem sua essência. Após os 10 mandamentos, elas passaram a sentir dificuldades em adquirir parceiros. Afinal, para tal, elas precisavam fazer os outros disputarem um jogo que custasse a vida deles. Ao menos, essa dificuldade existia até fazerem uma parceria com os Dump, onde eles doavam parceiros para as Ciries e elas forneciam sangue para eles, vivendo juntos em oceano e não sendo afetadas pelas doenças vampíricas, já que o sol não chegava em oceano. Isso sendo que só a Imperatriz acasalava nesse acordo para não matar seus parceiros no processo. Após ler uma história, lá ela congelou a si mesma e adormeceu por 800 anos, gerando um grande problema que levou as outras Siren a se reproduzirem com os Dump, dizimando quase toda a raça em questão, sobrando apenas um, até que a Imperatriz atual, Layla, fosse desperta por Sora. Sirius tem a capacidade de atrair outras formas de vida, criando um efeito similar à magia de sedução, além de poderem entrar em um sono frio que as permite dormir por séculos, como ocorreu com Layla. Devido aos mandamentos, elas precisam jogar para obter homens para reprodução, precisando que o homem aposte a própria vida e precisando oferecer algo de igual valor nessa aposta. Sua peça de xadrez é o cavalo e algumas séries conhecidas são Layla e Amira. Em 14º lugar do Exceed temos os War Beasts, tendo Miko como representante e Zuna como representante física. Os War Beasts por muito tempo ficaram presos em um ciclo de guerra e paz, ao menos até a chegada de Miko, que não só pacificou o país, como tornou o terceiro maior de Discord em território. Logo, a sua tecnologia alavancou, passando a precisar de mais recursos, os quais suas ilhas não poderiam prover, sendo que eles foram desafiados cerca de 4 vezes pelos elfos, os quais não conheciam a tecnologia de videogames que eles detinham, sempre tendo suas mentes apagadas após o jogo, fazendo os Warbeasts sempre vencerem. Além de derrotarem o antigo rei da Humanity cerca de 8 vezes no decorrer de uma década, conseguindo grande parte do território da Humanity e deixando as memórias dele contanto que não falasse para ninguém enquanto estivesse vivo. Seus corpos são extremamente densos e compactos, fazendo-os terem grandes habilidades físicas, além de ótimos sentidos e capacidade de sentir magia, por mais que não possam utilizá-la. Alguns poucos têm a capacidade de pressionar suas capacidades de sentidos, desafiando as leis da física durante um tempo, e também são a raça mais avançada de forma tecnológica
além de viverem em casas de estilo oriental dos anos 1700. Porém, contudo, todavia, no entanto, suas habilidades têm um custo, como um desconforto crônico naqueles com corpos mais frágeis, como crianças, que só pode ser aliviado com magia de alto nível ou uma massagem muito boa. Além de, claro, fazê-los necessitar de uma quantia significativa de comida. E, devido à sua densidade, eles são extremamente pesados, tornando-os incapazes de nadar. Sua habilidade de pressionar suas capacidades também tem um custo, sendo a pressão que seu corpo sofre, que pode ocasionar tanto fraturas como danos aos nervos, podendo ser algo fatal. E sua necessidade por recursos geram problemas no país, causando a queda da União Oriental e a ascensão da comunidade de El. Sua peça de xadrez é o peão, e alguns membros da sua raça conhecidos são Miko e Izuna. O 13º no ranking Iksid é Lunamana, representado por alguém desconhecido. Infelizmente, não é uma raça que temos muito conhecimento sobre. Na realidade, a mesma só veio a ser verdadeiramente introduzida no volume mais recente da obra, sendo que nem Dibril tem muitas informações sobre eles. Nós sabemos que eles foram criados pela deusa da lua e têm capacidade de mudar de forma, já que o volume 12 revela que a verdadeira forma de Genawi é uma Lunamana. É dito que eles têm olhos vermelhos assim como uma lua vermelha, e lembram coelhos humanoides com um único chifre na testa. A peça que os representa é a torre e a única membra conhecida é a forma real de Genawi. O 12º lugar do ranking são os Dumpers, representados por Plan, sendo o último homem de sua espécie. Essa é uma raça que precisa consumir a alma através de suor ou de sangue. Atualmente se encontram vivendo com as Sirens em Oceano, após um jogo que acabou terminando em empate. Os Dumpers consomem o sangue das Siren para sobreviver e crescer, enquanto a rainha das Siren consome a essência da alma dos machos para se reproduzir, sem matá-los. Ao menos até a rainha anterior morrer e a nova rainha estar em um sono profundo durante 800 anos. Em certa idade, as fêmeas devem se aventurar pelo mundo para consumir sangue até chegarem à idade adulta, para poderem se reproduzir, precisando vencer jogos para tal, sendo a raça com risco de extinção pela presença de apenas um macho, o que pode ocasionar no futuro também na extinção das Sirens. Eles têm a capacidade de utilizar magia, sendo a primeira dessa lista que se sabe que pode utilizar tal habilidade, sendo mais habilidosos em magias de ilusionismo. Quanto mais poderosa a essência absorvida por eles, mais fortes são os seus feitiços. Por outro lado, o sol é letal para os Dumpers, assim como ocorre com os vampiros, tornando-os seres noturnos que vivem em locais sem presença solar, como Oceano. Porém, eles podem espalhar essa letalidade em suas vítimas caso elas sejam mordidas. A peça da raça é um cavalo e um membro conhecido dela é o próprio Plan. Com a 11ª posição do Ixido, temos Demonia, representado por membros desconhecidos até então. Eles foram criados por um fantasma em uma tentativa fracassada de criar outros fantasmas. Eles não se importam com o ecossistema, devastando tudo que pode. Eles são uma raça composta por diversos monstros, como orcs, esqueletos e slimes, sendo seres grandes e fortes, e tendo matado muitos durante a Grande Guerra, podendo matar quase todas as raças inferiores a eles sem grandes dificuldades. Eles não têm grande velocidade, além de capacidades intelectuais bem baixas, agindo quase completamente por instinto, sendo que Sora mesmo zombou do quão fáceis são de enganar. Sua peça é o peão e alguns membros conhecidos são Shellahan e a transformação Genawi. Em 10º lugar do ranking nós temos Ex Machina, sendo representados por Enzig. Eles foram criados pelo Deus da Dúvida para responderem às suas questões. Durante a guerra, eles tinham a política de não intervir, ao menos até Shui se conectar à mente coletiva quando morta por Dibril, entregando seu coração a essa mente, fazendo com que 13.984 unidades de Ex Machina lutarem pela Humanity, tendo grande contribuição para o fim da guerra, por mais que 4.802 unidades tenham sido evaporadas e 9.177 tendo sido mortas durante o ataque a Avantheim, sobrando apenas 5 unidades. Os poucos sobreviventes passaram a vagar pelo mundo buscando seus entes queridos ao menos até serem extintos. Eles têm uma mente conjunta se considerando uma única entidade, respondendo apenas a Enzig, sendo divididos em grupos de 437 unidades. Eles foram muito temidos pela sua capacidade de aprendizado e adaptação, sendo que nada funciona duas vezes contra um Ex Machina.
além de terem um longo tempo de vida, com todos os ativos apresentados atualmente estando vivos por mais de 6.000 anos, por mais que tenha sido dito que a média de vida deles é em torno dos 1.000. Assim como Wirebeasts, eles podem detectar mentiras e são ótimos de dedução. E como já mencionei, tem uma mente produtiva que os permite identificar mais facilmente ameaças e aprender o que é usado contra um de seus membros. Serem essencialmente máquinas, eles podem analisar e se adaptar a quase tudo, quase instantaneamente, já criando contramedidas além de ter a capacidade de duplicar e criar ataques ou armas, sejam de adversários ou próprias, tendo um arsenal de mais de 27.000 armas diferentes vinculado à mente conjunta. Sendo que se alguma unidade se desconectar dela, tem seu acesso limitado, como ocorreu com Shield, que tinha apenas 43 ou 47. Em último caso, eles também podem utilizar todas as armas de seu arsenal, transformando-se em uma fortaleza móvel. E claro, eles podem emular qualquer personalidade que esteja em seu banco de dados. Contudo, eles apenas entram no modo defensivo após serem provocados ou atacados, ou seja, é mais fácil derrotá-los no primeiro movimento, já que não se defenderão, além de não terem grande conhecimento quanto às emoções, podendo ser confundidos com sentimentos que desconhecem. Existem cerca de 5 tipos de unidades diferentes, sendo os Seher, que são unidades de observação, Prüfer, que são unidades de análise, Zeichen, que são unidades de design, Kämpfer, que são unidades de combate, e Befeler, para comandar as outras unidades. Sua peça é o bispo e alguns membros conhecidos são Suidola e Emirais. A nona posição do ranking pertence às fadas, representadas por Fueniculum. As fadas foram criadas por Auran, o deus do amor durante a guerra, se aliando aos elfos para desenvolver magias para controlar os Ixid acima deles, o que fez os Flugels intervirem e matarem os desenvolvedores, e além de atacarem as aldeias expostas. Após a Grande Guerra, grande parte delas foram escravizadas, apesar de vários terem escolhido isso, e não terem estabelecido um agente plenipotenciário, sendo que 60% das fadas estão presas com os elfos e, se fossem libertas por eles, poderiam perder os territórios para os anões, atualmente estando aliados a Elkia. O jogo deles é uma guerra de território onde aquele que pintar mais território ganha, e elas reabastecem sua energia com aventuras românticas de seres mágicos, por mais que se reproduzam de forma sexuada e não tenham capacidade de amar, sendo dependentes de outras raças. Durante a guerra, eles tinham uma posição superior, estando em 7º lugar do ranking de Ixid, sendo que podiam derrotar um conjunto inteiro de ex-máquinas sozinhos. As fadas têm capacidade de utilizar suas almas para criar um subespaço da realidade, onde podem criar qualquer coisa, assim como modificá-lo à vontade. Elas têm um conjunto de nervos espirituais que se estendem através do limite espacial, permitindo-as trocar suas almas ou parte delas com outras fadas. Contudo, devido ao modo de reabastecimento, elas dependem de outras raças para poder utilizar magia, já que só assim podem ouvir as histórias de romance ou vê-las. Sua peça é o peão e Foeniculum é um dos membros conhecidos dessa raça. Mas, bom, eu estarei dividindo esse vídeo em 2 partes para ele não ficar muito extenso. Se tudo der certo, semana que vem temos a segunda parte com as 8 raças mais fortes de acordo com o ranking Ixid. Até logo!